Interditado. Procon fecha posto de revista que assediava passageiros no aeroporto JK. Vaza Jato. Procuradores planejaram investigação para comprometer o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Operação Black Onyx. Polícia desmonta quadrilha que assaltava casas no Distrito Federal. Entre os presos, um cadeirante que atuava como motorista nas fugas. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Operação do Procon no aeroporto JK marca o fim de uma chateação. Um quiosque de uma editora de revistas foi fechado logo cedo. O motivo? A forma abusiva de abordar os passageiros que acabavam caindo em um golpe enganoso de publicidade. Dados pessoais em troca de brindes. Pelo menos 150 pessoas procuraram o órgão de defesa do consumidor esse ano por causa desse assédio. A interdição é por tempo indeterminado. A empresa agora vai ter de comprovar que resolveu todas as reclamações feitas por consumidores no Procon. Além disso, vai ter que se ajustar às normas de proteção e defesa do consumidor. A empresa ainda vai ter oportunidade de recorrer dessa decisão, né? Ela tem a disponibilidade dela, o exercício do contraditório da ampla defesa, ela vai poder recorrer da decisão ou até mesmo ingressar em juízo contra a medida efetivada hoje. No momento que o local foi fechado, a nossa equipe de reportagem não pôde fazer imagens, mas o Procon divulgou o momento da ação que mostra a estrutura que comercializava revistas e malas. Com a decisão, a empresa fica totalmente impedida de funcionar aqui no DF. Apenas nos 6 primeiros meses do ano, 146 consumidores registraram queixas no Procon. Os problemas são dificuldade de cancelamento de contrato, não cumprimento da oferta, publicidade enganosa e método agressivo de abordagem. Reclamação é o que não falta. Você vai embarcar, eles estão sempre chamando, eu acho bem conveniente, né? Eles oferecem, em primeiro lugar, algo que não é verdade, que está dando golpe. E quem não estiver atento, obviamente que vai cair, achando que está tendo vantagem por ganhar, né, um brinde. A editora também foi autuada por falta de informação sobre o preço dos serviços de assinatura de revistas. Que redundaram na aplicação de multa para a empresa no valor que chega a quase R$90 mil, né, e em razão da prática reiterada, né, de violação aos direitos do consumidor. Em setembro do ano passado, o Procon suspendeu por 30 dias as atividades da editora. Até aquela data, 119 reclamações já tinham sido registradas. Como os problemas não foram solucionados, as atividades foram totalmente paralisadas. Um acordo foi assinado com o Procon, que não foi cumprido. A nossa equipe tentou entrar em contato com a Editora 3, mas sequer conseguiu falar com a assessoria de comunicação. As ligações não completavam. Vamos falar com o Cláudio Humberto sobre esse assunto. Cláudio, uma empresa que faz um acordo, não cumpre e continua fazendo a mesma picaretagem, como tratar isso aí? Pois é, isso aí, como você diz muito bem, classifica muito bem, é uma picaretagem, né? Muita gente já foi vítima disso, você já deve ter sido, eu também já fui. Já foi abordado várias vezes. Dessa abordagem, né? Eles abordam, colocam mocinhas vestidas com roupas que sugerem que são uniformes de companhias aéreas e abordam as pessoas, o senhor vai viajar para onde? E aí já puxa, se a pessoa para dar ouvidos, ele já é levado quase que forçado a ir para um canto onde eles só querem uma coisa do cidadão, o cartão de crédito. Se você, de repente, descobrir que caiu num golpe, que não queria aquela assinatura e que acabou fazendo com a promessa de uma mala que, enfim, além de vagabunda, não se confirma o brinde, não é? Depois que a pessoa tenta cancelar aquilo, simplesmente não consegue. Agora, é preciso chamar a atenção para um fato que também a gente não pode deixar de falar. Não é a picaretagem não é apenas da empresa que alugou ali um quiosque no aeroporto para aplicar esse tipo de golpe, não é? A picaretagem é também da administração do aeroporto de Brasília. É absolutamente inaceitável que a Inframéricas permaneça absolutamente omissa em relação a isso. Só quer saber de receber a grana lá pelo aluguel do espaço e submete o seu cliente,
porque nós somos, os passageiros que frequentamos o aeroporto, nós somos clientes da Inframérica. A Inframérica não tem o direito de submeter a clientela dela a esse tipo de vexame, esse tipo de abordagem. Seria mais ou menos como o Facebook, por exemplo, que fornece os dados para outros? Mais ou menos a mesma coisa, né? Na verdade, eles estão fazendo isso, eles estão usando a Inframérica permite que a sua clientela, que é atraída para o aeroporto porque vai viajar, seja abordada de maneira inconveniente por picaretas, né, para vender, enfim, na verdade, aquilo ali é puro estelionato cá para nós, né? Novas mensagens vazadas da Lava Jato indicam que o procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força Tarefa em Curitiba planejaram uma investigação para tentar incriminar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e ainda relacionar o nome dele a um operador de propinas do PSDB. O vazamento sugere que integrantes da Força Tarefa, liderados pelo procurador Deltan Dallagnol, discutiram coletar dados e informações sobre o ministro Gilmar Mendes para tentar afastá-lo de processos e pedir o seu impeachment. O assunto foi discutido em diversas trocas de mensagens entre abril de 2017 e fevereiro deste ano. No dia 19, Deltan escreve num grupo de procuradores que Paulo Preto foi preso e tem o boato de que parte do dinheiro fora era do Gilmar Mendes. A suspeita do coordenador da Lava Jato era de que o ministro aparecesse como beneficiário de contas e cartões de Paulo Vieira de Souza, encontrados na Suíça. Conhecido como Paulo Preto, o ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas do PSDB. Naquele dia, estava sendo preso pela terceira vez na Operação Lava Jato. Nas outras duas, deixou a prisão após habeas corpus concedidos por Gilmar Mendes. Mais à frente na conversa, o procurador Robertson Pozobon diz em referência aos cartões: vai que tem um pro Gilmar. Você estará investigando o ministro do Supremo, Robinho? Não pode? Responde o procurador Ataíde Ribeiro da Costa. E Pozobon ri. Não que estejamos procurando, mas vai que. Depois, Dallagnol sugere um contato com os investigadores suíços. Acho que vale falar com os suíços sobre estratégia e, eventualmente, aditar para pedir esse cartão em específico a outros vinculados à mesma conta. A tese para ligar Gilmar Mendes a Paulo Preto passa pelo ex-senador Aloysio Nunes. Nas conversas, os procuradores lembram que Paulo Preto era subordinado do Tucano durante o governo FHC, entre 99 e 2001, período em que o agora ministro do Supremo ocupava um cargo na Casa Civil. Com base nesta suposta ligação, de acordo com a reportagem, os procuradores também teriam se mobilizado para apurar e tabelar decisões de Gilmar para tentar reunir dados contra o ministro, mesmo que isso extrapolasse as competências institucionais da Lava Jato. De acordo com a Constituição, ministros do Supremo só podem ser investigados pelos seus pares, a não ser que apareçam em alguma investigação já em curso. Mesmo assim, a competência é da Procuradoria-Geral da República. Gilmar Mendes reagiu à publicação da reportagem. O ministro negou que tenha conta no exterior e disse que não se surpreenderia se os procuradores da Lava Jato tivessem aberto uma conta em seu nome na Suíça. Na opinião dele, o conteúdo revela que os investigadores se encontram no mesmo patamar ético de verdadeiros criminosos e cobrou ainda que a Procuradoria-Geral da República adote providências sobre a atuação dos procuradores. Já a Força Tarefa de Curitiba afirma que não reconhece as mensagens atribuídas a seus integrantes e repete que o material é oriundo de crime cibernético e tem sido usado, editado ou fora do contexto para embasar acusações e distorções que não correspondem à realidade. Novos diálogos dos procuradores da Lava Jato de Curitiba vieram à tona e revelam que o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, apresentado no fim do ano passado pelo partido Rede Sustentabilidade, foi feito a pedido do chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, ao senador Randolfo Rodrigues. Cláudio Humberto, acho que a essa altura ninguém duvida dos benefícios da Operação Lava Jato. Mas os procuradores, como se diz lá no interior de Minas, pularam o corguinho? Exageraram? Sem dúvida nenhuma, né? Isso se são verdadeiras esses diálogos atribuídos aos procuradores, né? É preciso ressalvar sempre.
Esses diálogos não foram auditados, não foram periciados, ninguém conhece um print, sabe aquela fotografiazinha do celular que aparece as imagens? Não há essa imagem, é só transcrição. E os autores dessas reportagens são pessoas ligadas a partidos políticos, ligadas ao PSOL. O responsável, o dono do site, é marido, é casado com um deputado do PSOL, que é suplente, beneficiado com a saída de João Willis, inimigo do presidente Bolsonaro, que renunciou ao mandato e assumiu em seu lugar o marido do dono do site. Enfim, dito isso, com todas essas ressalvas, se isso de fato ocorreu, conforme a reportagem indica, é gravíssimo, né? Como o Valteno explicou, ministro do Supremo Tribunal Federal pode sim ser investigado, mas só pode ser investigado em determinadas circunstâncias previstas na lei. Só pode ser investigado por outros ministros, por determinação de outros ministros do Supremo e mesmo assim por meio da Procuradoria-Geral da República, nunca por um procurador regional. De primeira instância, né? Então, assim, mas é muito grave que isso, de fato, tenha ocorrido, com todas as ressalvas a isso, né? É preciso também lembrar que o ministro Gilmar Mendes reagiu com muita, como é natural, né? Afinal de contas ele estava no foco, né? Ele reagiu com muita firmeza a isso, mas eu acho que também o ministro, tanto quanto os procuradores, se precipitam. Afinal de contas, vamos esperar que uma perícia, em algum momento, ateste ou não a veracidade dessas conversas. Crianças que se deslocarem para cidades em situação de risco de sarampo devem ser vacinadas. A orientação é do Ministério da Saúde. Hoje, 39 municípios nos estados de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro estão tendo surto da doença. A vacina contra o sarampo é indicada apenas a partir de 1 ano de vida. Mas agora, o governo recomenda que crianças de 6 meses a 1 ano tomem uma dose 15 dias antes da viagem. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, caracterizada por febre alta, além de mal-estar, coriza, irritação nos olhos, tosse e manchas vermelhas pelo corpo. Hoje é dia de comer peixe na esplanada dos ministérios. Não entendeu nada, não? Então, espera aí, que a repórter Natália Pazzi vai te explicar melhor ao vivo. Boa tarde, Natália. Como é que é essa história aí do peixe na esplanada? Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. Cerca de 6 toneladas de tambaqui estão sendo distribuídas em um grande churrasco aqui na esplanada dos ministérios, mas infelizmente já acabou. Cerca de 4.500 fichas foram distribuídas desde as 10 horas da manhã. O que aconteceu, então, que criou um pouco de confusão aqui na esplanada? A informação do governo é que as fichas começariam a ser distribuídas a partir do meio-dia, mas acabou sendo distribuída a partir das 10 horas da manhã. Então, as pessoas que chegaram aqui ao meio-dia, infelizmente, estão saindo daqui com as mãos vazias. Quem garantiu uma dessas 4.500 fichas e está na fila aguardando, vai conseguir levar o tambaqui para casa. Mas, justamente, infelizmente, quem está chegando agora, no horário que foi previsto pelo governo, que foi informado, então, pelo governo, pelo Ministério, está indo para casa com as mãos abanando. Foram apenas 4.500 fichas, cerca de 6 toneladas de tambaqui. Criou, então, um pouco de confusão aqui justamente por essa falta de informação de horário, que começaria meio-dia, mas começou às 10 horas da manhã. Esse evento, ele é em parceria com o governo de Rondônia, que tem o objetivo, então, de estimular o consumo de tambaqui aqui no DF. E olha, Sérgio, quem teve que vir até aqui, conseguiu retirar a ficha, teve que trazer 1 quilo de alimento em troca. E eu te digo, viu, Sérgio, infelizmente, ainda bem que TV não tem cheiro, porque tá delicioso que permanecer nesse churrasco aqui na esplanada. Obrigado, Natália. Imagino que esteja realmente uma delícia. Tambaqui é ótimo, né? Você vai ver a seguir. Um jovem leva 5 facadas em assalto na Asa Norte. É logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. E você vai ver agora imagens chocantes de um assalto no início da semana. Um pai e 2 filhos passam bem depois de serem atropelados por bandidos em fuga aqui no Distrito Federal.
As imagens mostram os 3 sendo arremessados. O pai tinha acabado de pegar os filhos na escola em Taguatinga. Olha aí, eles esperam para atravessar a rua quando são atingidos por um carro em alta velocidade. Apesar do impacto da batida, o pai consegue se levantar e tenta rapidamente socorrer as crianças. A menina de 4 anos fica caída no chão. Já o menino de 6 anos não sofreu qualquer ferimento. Todos passam bem e os bandidos que estavam no carro roubado foram presos. Mais violência. Um jovem de 20 anos levou 5 facadas durante uma tentativa de assalto na noite de ontem. Por causa de um celular, Gabriel Alexandre de Queiroz quase morreu. Ele estava chegando em um restaurante na 309 Norte quando 2 bandidos se aproximaram. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros ainda no local do crime. 5 militares atenderam Gabriel, que foi levado inconsciente para o hospital de base, onde segue internado. 2 facadas atingiram o peito do rapaz. Ele chegava para uma reunião de trabalho quando foi surpreendido por 2 menores, um de 15 e outro de 17 anos. Os 2 foram apreendidos horas depois. Um homem de 20 anos também chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado. Um dos menores também já está solto, mas o outro segue na delegacia, sabe por quê? Porque já havia um mandado em aberto contra ele pelo mesmo motivo, roubo. Cláudio Humberto, ele ficou preso porque roubou. Agora, a tentativa de assassinato é o de menos, porque o outro foi liberado. Mas tanto pelo roubo quanto pela tentativa de assassinato, esse bandido de menor idade logo estará no olho da rua, né? Eu não sei o que é que o legislador, o que é que o Congresso espera para aprovar uma lei que aumente ou acabe com essa história de menoridade ou maioridade penal, né? Nos países mais avançados do mundo não existe limite. Simplesmente o menor criminoso, ele é condenado a pagar pelo crime como qualquer pessoa. Ele só cumpre a pena, enquanto for menor, numa instituição para menores. Depois ele vai cumprir a pena junto com os bandidos de maior idade, né? A gente se lembra, né, vivemos numa sociedade que protege bandidos de menor idade, de maior idade, enfim, todos eles têm muitas facilidades. Uma das mais recentes foi feita pelo ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin concedeu uma liminar simplesmente determinando a soltura de menores infratores, né, que estejam em instituições com superlotação. E com isso, só no Rio de Janeiro, foram mais quase 570 bandidos de menor idade para a rua. Entre eles, 9 condenados por homicídio, outros tantos condenados por latrocínio, que é o assassinato para roubar, eles matam para roubar. E com isso, a justiça, com um coração tão largo, acaba obrigando a sociedade a ficar submetida a bandidos dessa natureza. A Câmara dos Deputados aprovou no início da madrugada de hoje o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Foram 370 votos a favor e 124 contra. Bem mais do que o necessário para aprovar o projeto, né? Seriam 308. Agora, a reforma está perto de passar para outra casa do Congresso. Hoje, ainda é preciso votar os destaques apresentados pelos deputados, que podem apenas retirar pontos específicos da proposta. O repórter Alex Guzmão tem as informações. No início da madrugada desta quarta-feira, os deputados aprovaram em segundo turno no plenário da Câmara Federal a reforma da Previdência, né? O placar foi 370 votos a favor e 124 votos contrários, registrando aí que uma parlamentar, ela declarou o voto dela não no painel eletrônico, mas oralmente no microfone. Por isso, o placar no momento da votação apresentou 369 contra 124. Fazendo uma comparação aí com o primeiro turno, o governo conseguiu 9 votos a menos, né, na comparação entre as duas votações. Mas a oposição também teve menos votos. Nesse segundo turno, 124 votos e no primeiro turno, 131 votos. Mas o que importa para o governo é a larga margem de segurança que ele conseguiu obter na votação nos 2 turnos. O que ficou para ser votado nesta quarta-feira, ao longo das sessões desta quarta, são os 8 destaques. São destaques que não alteram o texto da reforma da Previdência. Eles são supressivos. Isso significa dizer que ou esses artigos destacados serão mantidos ou retirados do texto base.
Para manter o texto aprovado no início da madrugada desta quarta, aqui no plenário da Câmara, o governo precisa, na votação de cada destaque, conseguir também pelo menos 308 votos. A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é concluir na noite desta quarta-feira a votação de todos os destaques e, conforme ele havia prometido, encaminhar para o Senado a reforma da Previdência aprovada na Câmara nesta quinta-feira. E assim o governo espera, uma vez que a expectativa é de que no Senado a tramitação da reforma da Previdência seja muito mais rápida, muito mais célere, o governo espera votar até o final do segundo semestre, talvez até na metade do segundo semestre deste ano, a reforma da Previdência no Congresso Nacional, que vai significar para o país, de acordo com a equipe econômica, uma economia de mais de 930 bilhões de reais ao longo de 10 anos. O Instituto Brasília Ambiental interditou o Na Praia por poluição sonora na tarde desta terça-feira. Além de uma multa de quase R$400 mil, os organizadores do evento estão proibidos de continuar com a programação de shows que iria até setembro. Só esse ano, a organização do evento foi autuada 3 vezes com advertências e multas de até R$307 mil. As penalidades foram aplicadas durante os meses de junho e julho. Desde 2015, o Na Praia vem sendo responsabilizado administrativamente pela prática de infração ambiental por conta da poluição sonora. Agora, além de receber uma multa no valor de R$396 mil, os organizadores estão proibidos de produzir emissões sonoras mecânicas ou música ao vivo. O IBRAM interditou o evento com base na lei que regula o controle da poluição sonora e os limites tolerados da emissão de sons e ruídos no DF. Condomínios da região entraram com uma ação na Justiça contra o Na Praia pela perturbação ao sossego. O Ministério Público do Distrito Federal chegou a solicitar o monitoramento diário do evento. A produção do Na Praia informou que foi comunicada da interdição parcial do complexo e que vai recorrer da decisão. Cláudio Humberto, aí é aquela história, né? Tem que respeitar a liberdade de quem quer se divertir, mas tem que respeitar também a liberdade de quem quer dormir, né? E na verdade o que estamos tratando também é da liberdade de quem quer ganhar dinheiro, né? O fato é que esses promotores fizeram um bom evento. Todo mundo elogia, todo mundo gosta, o ambiente ficou legal. Esse negócio de Na Praia parece que virou meio na poeira. Eu tenho informação de que a areia virou poeira, uma coisa meio que lembra muito as ruas sacrificadas lá de Vicente Pires, né, me disseram. Mas o fato é que o evento é uma boa ideia, está já no calendário de eventos do Distrito Federal, mas quem investiu ali não comprou o direito de incomodar as pessoas, nem muito menos de desrespeitar a lei. E há uma lei, a lei do silêncio. Em vez de maneira arrogante, esses promotores recorrerem à justiça pelo direito de continuar fazendo barulho, eles deveriam experimentar essa deliciosa sensação de respeitar a lei do silêncio. Ali vivem milhares de pessoas, não é? E essas pessoas têm todo o direito ao silêncio. Além das que vivem porque moram ali, né? Há também aqueles que são os hóspedes dos hotéis, né, da região. Essa gente toda fica sem dormir a noite inteira em razão do barulho intenso, música batistaca, que ninguém merece, né? O IBRAM mandou muito bem. Conversei ontem sobre isso com o governador Ibanez Rocha, ele estava muito irritado com essa arrogância dos promotores de não se curvarem à lei e às regras de Brasília. A seguir, polícia prende quadrilha que roubava casas. Um cadeirante era o motorista de fuga. Você vai ver logo depois do intervalo. A Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada a roubos de residências em Taguatinga, Riacho Fundo e Gama. Os ladrões observavam a rotina das famílias, eles eram violentos e sempre agiam armados. Para completar, um cadeirante era o motorista das fugas dos assaltos. Imagens de uma das ações do grupo foram divulgadas. Veja só. A primeira parte do vídeo mostra quando os bandidos desembarcam de um carro e caminham até o alvo do crime. Depois, a gravação registrada na entrada de uma casa mostra a ação da quadrilha no Riacho Fundo. Armados, os ladrões invadem o local e rendem um rapaz e um idoso. Um dos homens chega a passar mal colocando a mão no peito.
Mas, mesmo assim, os ladrões rendem os dois, os forçam a entrar na casa e fogem levando uma televisão. O motorista do carro, o terceiro integrante do grupo, é um cadeirante que atuava como piloto de fuga. Os bandidos que estavam nas filmagens foram presos nesta quarta-feira durante a operação da Polícia Civil. Mas, ao total, 7 suspeitos foram presos hoje. Inclusive, alguns dos objetos dos roubos foram recuperados. A polícia acredita que eles roubaram mais de 10 casas no DF. Ainda segundo os agentes, a quadrilha agia com extrema violência e costumava amarrar, agredir e trancar os donos da casa em quartos. O ex-presidente Lula vai ser transferido de Curitiba para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Quem pediu a remoção foi a Polícia Federal do Paraná, que alega que a presença do ex-presidente na superintendência tem levado a uma rotina alterada de confrontos permanentes com o que chama de grupos antagônicos. Lula cumpre pena de 8 anos e 10 meses no caso do triplex do Guarujá. O Partido dos Trabalhadores chamou a transferência de perseguição. E não esquecem que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí Bruno Mendes, Dani Pança e CJ, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Boa tarde para você. Tchau.